Olá, muito bom dia a todos. Hoje, dia 9 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Eu sou André Moraes, analista da Clear Corretora. Mercado futuro já aberto agora de manhã, cotado a 66.635 pontos, uma alta de 0,40 em relação ao fechamento do pregão anterior. Ontem, num dia que o mercado teve tudo para cair, mas acabou ganhando força, rompemos inclusive a máxima de sexta-feira, perdemos força novamente no meio do pregão. Ou seja, retrato aí do que a gente vive há cerca de 2 meses, né? Mercado sem tendência, mercado acabou fechando com uma queda bem pequena, apesar de uma queda forte aí nas commodities que aconteceu aí, que se acumulou já nos últimos 4, 5 pregões. Hoje a gente tem um alívio em relação principalmente ao minério de ferro, que subiu, o minério à vista subiu cerca de 1%, depois de uma queda acumulada, como eu falei, muito grande aí nos últimos pregões. O petróleo trabalha perto do 0 a 0, assim como os mercados internacionais, então a gente tem pouca volatilidade nos mercados pela manhã e a gente continua em consolidação. Eu já quero vir mostrar aqui o gráfico diário do Ibovespa, né, para a gente falar exatamente dessa consolidação, né? Olha só, então a gente tem aí uma linha de tendência que vem lá do fundo de 2016, né? Que trouxe um suporte para o mercado aqui nesses níveis, é aqui que a gente está, né, em consolidação. Nos últimos 2 meses, a gente teve até o pregão na semana passada, onde a gente conseguiu se livrar desse topo anterior, ou seja, fez um topo mais alto que o topo anterior, mas no pregão seguinte já perdeu força e voltou para essa consolidação, perfeito? Então, os nossos principais ativos não conseguem romper topo, alguns, os bancos principalmente, estão lá perto do topo histórico, por exemplo, BBDC4, né? É o que visitou lá o teto da máxima histórica, até chegou a romper num determinado pregão, mas acabou perdendo força em outros. Quem sabe aí, né, tá consolidando perto do topo, volta a ganhar força e volta a ter tendência, mas a gente também tem YouTube aí vivendo um momento aí de sair da consolidação, voltar para a consolidação, ou seja, também consolidado, assim como boa parte do mercado. E assim está também BBAS3, né, que também vive um período aí sem uma tendência muito bem definida, também conseguiu sair da tendência, perdeu força depois disso, enfim. O que atrapalha um pouco o mercado é exatamente a situação de PET4, que ainda está abaixo das médias móveis, porém com um viés um pouco menos pessimista do que a próxima que eu vou mostrar, porque ela veio aqui nesse fundo e não rompeu esse fundo anterior. Esse fundo está por volta de 13,54. Ela chegou aqui nesse fundo e conseguiu encontrar suporte. Precisa romper essa linha de tendência para ter tendência de alta também. E a gente tem a Vale 5 aí, essa sim, né, rompeu o fundo anterior, enfim, não tem nem... Eu até entendo que hoje, muito provavelmente, tem uma abertura em alta, né, mas a tendência no gráfico diário dela está longe, neste momento, de virar uma tendência de alta, perceba? Então, o que acontece é que esses 5 principais ativos do Ibovespa, que juntos aí representam aí quase 50% aí do Ibovespa, não tem uma tendência bem definida. Tirando o BBDC, que rompeu o topo, e Vale, que rompeu o fundo, né, os outros ativos estão vivendo um período que a gente entende que é um período de consolidação. Portanto, continua sendo momentos em que a gente precisa pensar em pisar muito mais em freio do que em acelerador. A gente vai tentar poucas operações, né, de ativos que têm uma correlação menor com o Ibovespa, né? Coisa que a gente já vem fazendo nos últimos 2 meses e com um sucesso, um relativo sucesso, né? A gente teve poucas operações que andaram muito, poucas operações que deram um stop pequeno, como por exemplo é o caso de Cyrela ontem, e muitas operações que estão aí dando 1 ou 2% e que não conseguem se desenvolver porque o mercado não tem tendência, perfeito? Eu ontem, infelizmente, não consegui estar aqui com vocês aqui na parte da manhã, então hoje eu queria tirar o dia para fazer aí meus comentários sobre alguns ativos que eu entendo que podem ficar interessantes para operações de compra e operações de venda. São poucos ativos, mas ativos que estão na condição que eu entendo serem interessantes. E vou começar falando então dos ativos que eu separei para caso esses ativos rompessem algum ponto importante, a gente pensar em compra, tá? A gente teve até um ou outro passando por regiões aí que já dão compra. Eu vou começar com eles aí, depois a gente vê os ativos que ainda estão consolidados, tá? Então, o primeiro que já deu compra, né, ontem,
mas voltou e fechou exatamente no ponto que eu tinha separado para pensar na compra, exatamente BRPR3. O ponto dela era 9,67, tá? Ela fechou a 9,68, stop abaixo de 9,20 e um alvo final aqui em 11,05. Então a gente tem esse ativo já com trade iniciado, mas que dormiu aí bem perto do nosso preço de entrada, tá? O segundo é PSSA3, que também vive um momento de muita consolidação, aliás, é um setor dificílimo aí de fazer operação. Tomara que dessa vez ela consiga performar bem, subir o tanto que a gente precisa, ou seja, que consiga aí nos R$32. A gente falou de compra a 29,10, ela fechou a 29,20, ou seja, ainda dá para pensar em compra desse ativo, stop abaixo de 28,14 e uma alvo aqui em R$32. E outra que já deu entrada e recuou um pouco no final do dia foi exatamente RLog 3. Mesma coisa, está acima do 7, muito bonita, o alvo é 8,65 e o stop loss abaixo de 6,45, tá ok? Esses são os ativos que a gente falou, que eu separei no domingo, né? E ontem já andaram um pouco, já deram entrada, mas estão todos aí ainda em condição de serem observados e tradeados, tá? Outros dois ativos ainda não deram compra, né? Precisam aí se mexer ainda para ficar interessantes. O primeiro é BVMF, né? Eu gosto muito de BVMF acima dos R$20, para um alvo aqui em 23,77, um stop abaixo de 18,72. E DTEX 3 é outra que também, por enquanto, está vivendo uma consolidação e está na base dessa consolidação, mas se ganhar força, fechar acima aí de 9,35, eu entendo aí que tem uma boa condição de compra, com stop abaixo de R$ 8,80 e um alvo final aqui em 11,02. E mais uma para compra, só que essa aqui a gente precisa fazer um disclaimer enorme aqui, porque é um ativo que tem um risco muito grande, né? Ela tem uma volatilidade maior e, portanto, os stops também são colocados em distâncias maiores, justamente aí para conseguir, né, se manter vivo na operação e ficar fora aí dessa dente de serra que acontece nesses ativos aí de bastante volatilidade com pouca liquidez. É o caso de Elbor, onde a gente tem que ficar atento aí com a quantidade de dinheiro que vai colocar na operação. Então, o ativo acima de 2,70, para mim, fica muito bonito. O stop seria abaixo de 2,40 e um alvo final em R$ 3,59, tá ok? Então, são 6 ativos que são os ativos que eu entendo que estão em início de movimento e que a gente tem aí uma boa possibilidade de, caso o mercado ajude, né, e ande também um pouco essa semana, de fazer uma boa operação de compra, tá ok? Eu sei que tem vários outros ativos que vocês vão pedir, pessoal, e Gol, e Tupi, e HGTX. Então, esses ativos, especificamente esses 3 ativos, né, não estão em início de movimento. Então, são ativos para quem está comprado. A gente falou de cada um deles nos últimos pregões, né? Por exemplo, o Gol, a 9 e alguma coisa, teve compra, ela já está quase R$11, né? Tupi também é a mesma coisa, rompeu consolidação na semana passada e foi-se embora. Felizmente, parabéns para quem pegou. Então são ativos que estão muito bonitos, mas que não estão em início de movimento e, portanto, é difícil de falar em compra nesse momento. E provavelmente alguém vai estar perguntando, André, mas e as vendas, né? Até quinta-feira eu me lembro aqui no chat da Infomoney, por exemplo, todo mundo só falava em venda, né? Pois bem, pessoal, não tem ativos em início de movimento para venda. Aliás, tem um só, vou mostrar aqui, tá? San Martín, tá? É um ativo que já está em tendência de baixa, passa por um período aqui que está perto de um fundo anterior. Se esse fundo for rompido, a gente vai tentar uma venda muito parecida, inclusive, aí com a operação que a gente fez de venda em Embraer, né, que já foi encerrada. Nos 17 de 17 a gente vendeu em Embraer e fomos estopados, se não me engano, a 15,50. Deu um bom lucro a operação, né? Esse é um gráfico muito parecido com o Embraer, a gente vai tentar. Caiu abaixo de 17,10, o alvo é 14,37 e o stop acima de 18. Porém, não tem outros ativos que já estão em tendência de baixa e em início de movimento, tá? A gente tem, por exemplo, CSNA, que pode dar uma venda, perfeito, mas ela não está mais em início de movimento, né? Os em Minas, a mesma coisa, chegou perto do ponto de suporte, já repicou, não estão mais em início de movimento. Então, não dá para pensar aí em operações, tá certo? De venda com esses ativos, né? E precisa aí mais pregões, uma condição mudar em muitos ativos para a gente pensar em operação de venda, tá? Então, é mais uma semana que começa com o mercado ainda em consolidação, onde mais importante
cuidar do capital do que pensar em ganhos elevados e vamos torcer para que ele entre em tendência rapidamente, tá? Eu sei que cansa, né? Já são quase 2 meses aí de mercado de lado, mas o saldo é positivo, né? A gente teve mais ativos andando e chegando nos alvos do que ativos chegando no stop, felizmente. Acho que muito porque acho que todo mundo soube entender que em momentos como esse é melhor tentar menos, observar mais e ter mais cuidado com as entradas das operações, perfeito? A gente espera que isso mude. Eu amanhã volto aqui para responder vocês e em relação aos ativos aí que vocês têm alguma dificuldade, queiram tirar dúvidas em relação a ponto de entrada e stop, tá? E a partir de agora estou lá na sala de análises da Clear. Como sempre aí vou explicar para vocês qual que é o caminho. Para quem está logado, né, é só vir aqui nesse primeiro ícone Team Clear e vir aqui depois em sala de análises. Eu fico aqui na primeira sala do Blackboard correspondente à sala de análises, tá certo? E para quem não é cliente Clear, se quiser nos acompanhar durante o pregão, eu e o Rafael Figueiredo, tem uma sala onde nós ficamos aí, uma sala exclusiva de clientes Clear, para não clientes, perdoe. É só vir aqui na aba Analistas e depois vir aqui em Trade Room, tá? Acesso para não clientes. É clicar aqui em entrar, você vai conseguir aí acessar a nossa sala e passar com a gente aí durante todo o pregão. Eu vou falar nessa sala de day trades, de swing trades, fazer minhas indicações, ouvir, tirar dúvidas. Portanto, aí fica o convite para todo mundo participar, perfeito? Então amanhã a gente está de volta para mais um Bom Dia Mercado. Um abraço, bom pregão a todos e até amanhã. Tchau, pessoal, até mais.